Olá, e hoje eu queria falar sobre um acontecimento, na verdade, na Conitec, né, em que as diretrizes para o tratamento do paciente com Covid não foram aprovadas pelo secretário. E o que é isso, afinal de contas? Bom, vamos começar pela Conitec, tá? A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Então, ela analisa a incorporação de novas tecnologias ou de tecnologias antigas, dependendo do contexto, no SUS, né? Dá a lista de medicações que vão entrar no rol de medicações providas pelo SUS e elabora também diretrizes e protocolos clínicos, que a gente utiliza, muitos deles são muito bons. Então, é um órgão, uma espécie de colegiado, né? Uma instituição formada por representantes de outras instituições, que compõem categorias profissionais, tomadores de decisão do setor público, a população. Então, é um órgão que ajuda na tomada de decisão no setor público, né? E normalmente o que é que acontece na produção de diretrizes e protocolos? O colegiado elabora, se reúne, alguns membros, né, se reúnem, elaboram essas diretrizes e protocolos precisam ser baseados em evidência, por lei, e, enfim, elaboram, e essa elaboração passa por um refinamento, muitas vezes, às vezes tem consulta pública, enfim, em algum momento, depois de elaborada, votada e tudo mais, o secretário aprova, né, a diretriz, ou não. E aí, para entender melhor, eu sugiro que vejam o vídeo, né, do Dr. Luiz Correia. Inclusive, recomendo que vejam vídeos dele, que tem a ver com medicina baseada em evidências. Mas ele fez um vídeo sobre esse assunto especificamente, acho que tem até mais propriedade para falar sobre essas nuances. A questão é que um fato deixou algumas pessoas, inclusive a mim mesmo, bem impressionados. O que foi que aconteceu? Bom, depois de alguma dificuldade, as diretrizes, né, o protocolo para o manejo do paciente com Covid foi elaborado nas suas diferentes fases, né, ambulatorial, hospitalar e tal. E alguns pontos, né, foram focos de polêmica, de discussões, né, não estavam em consenso entre os vários representantes ali do conselho. E incluía justamente medicações do famigerado kit Covid. Então, azitromicina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, essas medicações, ivermectina. E o que foi que aconteceu? Mas elaboraram ainda assim e colocaram aí recomendações. As diretrizes precisam conter recomendações para a prática clínica do profissional. E aí recomendaram, por exemplo, em relação à hidroxicloroquina, que não fosse utilizada no paciente em tratamento ambulatorial por Covid, ou seja, o paciente que não foi para o hospital, não está internado. E também para o paciente internado, né, também foi proposto a mesma coisa, né? E aí o que foi que aconteceu? O secretário, cujo cargo se chama Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, então secretário de Ciências, né? Ele não aprovou, baseado em uma nota técnica. É sobre isso que eu quero falar. Foi elaborada uma nota técnica para embasar essa não aprovação das diretrizes, né? E essa nota técnica, aliás, tudo isso, né, tá disponível, é de domínio público e é uma nota, realmente uma nota técnica com 45 páginas, né, falando sobre por que não aprovou e tal. E, bom, é uma nota que usa todo tipo de argumento. Então, o valor da vida. É preciso dar uma olhada, eu não vou ficar detalhando a nota técnica. Para quem quiser, tá lá disponível. Mas é um texto fluido. É um texto bom, para ser sincero, né? Tirando alguns momentos, é um texto
que consegue lhe prender e se você não tiver cuidado, você vai sair concordando, sabe? Porque é coerente. É coerente, faz sentido, é lógico, é racional. O problema é que ele está embasado em algumas mentiras, né? E esse é um fato que eu considero gravíssimo. Porque o CONITEC é um órgão, historicamente e teoricamente, técnico. É técnico. E ele deve seguir, pelo menos majoritariamente, ou 100%, a técnica, né? E nós temos muitos dados para embasar essas diretrizes, mais que suficientes. Os dados, eles surgem de todos os tipos que você possa imaginar. E a gente precisa interpretá-los. Eles são bons, eles são ruins. A gente filtra tudo. Mas a questão é... resolveram, então, usar desse jargão, dessa nota técnica, para não aprovar a diretriz, simplesmente porque algumas medicações tiveram a recomendação de não serem utilizadas, né? Medicações do kit COVID. Então, por exemplo, a hidroxicloroquina foi a medicação mais comentada na própria nota. E aí usa alguns argumentos, né? Por exemplo, foram medicações em que houve muito rigor na análise das evidências, mas com outras tecnologias em saúde a sociedade científica não foi tão rigorosa e elas são recomendadas. Então, ele cita alguns exemplos, né? Ele fala assim, poxa, não fala desse jeito, mas é isso que ele quer dizer, né? Poxa vida, faz-se a recomendação de fazer posição prona, né? Virar o paciente emborcado, pacientes não intubados em posição prona. Quer dizer, não há evidência em relação a isso, mas faz-se a recomendação de posição prona. Por que mesmo não tendo tanta evidência para hidroxicloroquina, não se faz essa recomendação também? Ou se faz uma recomendação contrária? E, na verdade, o documento vai além. Ele fala o seguinte: para a hidroxicloroquina, existem evidências suficientes para considerá-la uma medicação a ser utilizada na COVID. E esse é o problema. Isso é mentira. E eu fiquei chocado pela ousadia do pessoal que elaborou essa nota técnica, que eu não sei quem foi, né? Não dá, pelo menos eu não me lembro de ter visto quem foi, se dá pra ver. Porque eles fazem uma tabela, eu vou mostrar, vou colocar aqui a tabela, vou ficar aqui do lado, ver se... Mas a tabela mostra o seguinte, deixa eu dar uma checada aqui e vou mostrar pra vocês. Ela coloca justamente esse argumento, né, que eu falei. Poxa, algumas coisas sem evidência são recomendadas, como é que pode? E a tabela coloca, então, nas colunas, né, a tecnologia, então, por exemplo, posição prona, né? E aí as outras colunas são: existe a demonstração de efetividade em ensaios controlados e randomizados? Sim ou não? Né? Então, posição prona, não tem. A demonstração de segurança em estudos experimentais ou observacionais, né? Sim ou não? Aí bota lá, posição prona, não. Os estudos predominantemente financiados pela indústria, o custo é baixo, é alto. E aí coloca no final, as sociedades médicas recomendam? Sim ou não? E a questão é, colocar então na tabela a hidroxicloroquina. Logo abaixo, em contraponto, colocaram vacinas para COVID. Eu vou falar de novo. Colocaram então em contraponto hidroxicloroquina versus vacinas para COVID. Da seguinte maneira: a demonstração de efetividade em estudos controlados randomizados para a hidroxicloroquina, colocaram sim. E eu já adianto, não. Tanto é não que a tabela que esta nota técnica utiliza para mostrar dados que colocam a hidroxicloroquina como opção, dados de efetividade, é uma tabela que mostra que a hidroxicloroquina não é efetiva.
o próprio documento coloca esta tabela. Quem souber um pouco mais sobre o assunto vai entender que um p-valor de 0,09 para efetividade torna aquela intervenção estatisticamente não significativa. E eu não estou falando aqui de um p-valor limítrofe 0,06, estou falando de 0,09. E mais, eu não encontrei essa revisão sistemática de onde saiu essa tabela. Não sei qual é, não tem nem a fonte, né? Não sei se foram eles mesmos que elaboraram, não faço a menor ideia, não tem descrito isso. Mas, então, para o leigo entender, para embasar o que ele acabou de dizer, que a hidroxicloroquina é efetiva, ele coloca lá um monte de dados e gráficos mostrando que ela não é efetiva. Simplesmente. E aí coloca lá na tabela. Há demonstração de efetividade da hidroxicloroquina? Sim. Há demonstração de segurança em estudos observacionais? Aí coloca sim para a hidroxicloroquina. Não. Não, essa é uma das preocupações. Os efeitos adversos foi uma das preocupações, até hoje é uma das preocupações. E aí custo baixo, e as sociedades médicas recomendam não. E aí logo embaixo, vacinas. Há demonstração de efetividade em estudos controlados randomizados? E eles colocam não. E eu fiquei pensando na ousadia dos caras. Na ousadia. Os caras colocaram não há demonstração de efetividade de vacinas. Quer dizer, há e muita, mas muita, vasta demonstração de efetividade em todos os tipos de trabalho que você possa imaginar. Mas eles colocaram não. E eu fico me perguntando, caramba, é tão grotesco isso que eu pensei, deve ter sido um erro? Deve ter sido um erro de digitação. Mas aí ele coloca por que ele falou não. Coloca um asterisco lá. Não, por quê? Por isso, isso e aquilo outro. E ele fala que os estudos estão em andamento. Não existem esses estudos aí em andamento que necessitam ser feitos para provar a efetividade das vacinas para a grande maioria da população. Eles já foram feitos, já foram publicados, já está muito bem estabelecido e para vários tipos de vacina. Então a alternativa que fica mais inocente é de que é uma tabela antiga que esse grupo desenvolveu, esse mesmo grupo da nota desenvolveu essa uma tabela antiga que tinha essas informações de que a vacina ainda não tinha efetividade demonstrada. Por que eu estou falando que deve ter sido isso? Porque é grotesco demais, é ousadia demais, é extrapolar. E a outra opção é pura má fé mesmo. É mentira, é deslavada. É difícil até encontrar as palavras. É lorota. Mas colocaram. E aí colocaram a demonstração de segurança em estudos observacionais. Para a imensa maioria da população, disparado sim. Né? Sim, colocaram não. O custo é alto, ok. As sociedades médicas recomendam sim. Mas a gente está em 2022, essa nota foi elaborada e publicada em 2022. Como é que tem essa tabela? É surreal, é absolutamente surreal. E é extremamente preocupante. E eu vou falar para vocês, eu fiquei tão chocado com isso que eu fui procurar os dados, né, que ele coloca aqui como, poxa, existe uma redução de risco da pessoa internar, enfim, não dá nem para saber qual é a redução de risco que eles colocaram só uma foto aqui, não detalharam, mas talvez de internar com a hidroxicloroquina. Eu fui procurar qualquer revisão de qualquer revista que pudesse ter isso. Não existe, eu não encontrei nada disso, não tem nada que chegue nem perto. Então tecnicamente é medonha. É uma nota técnica medonha, tecnicamente falando. Davi, quem é você para falar isso? Eu não sou ninguém. Mas você, quem quer que você seja, vai chegar à mesma conclusão. Facilmente, com uma breve formação em saúde baseada em evidências. E tem muito conteúdo para você se formar no básico de saúde baseada em evidências
de leitura de evidências. Tanto livros baratos, quanto conteúdo gratuito, muito, né? Cursos gratuitos. Tem um curso da Unicamp, gratuito. Na plataforma Coursera, em português. Então, qualquer um pode. Eu não preciso ser alguém para chegar nessa conclusão. É como eu chegar para você e dizer: olha, isso aqui, esse objeto que eu seguro aqui é verde. E eu posso ser o cara mais iluminado do universo. Você, mesmo que você me considere o cara mais iluminado do universo, você vai olhar e vai dizer: não é verde. Eu não sou maluco, eu tô vendo. É branco. Enfim, é claro. É a mesma coisa. E o que é que me preocupa mais disso tudo? O que me deixa realmente preocupado é a quebra, a perda de credibilidade que a gente impõe. Nesse caso, a gente impõe a uma instituição técnica responsável por fazer inúmeros protocolos de várias doenças diferentes, por enumerar, por listar as medicações que estarão lá disponíveis para a sociedade no SUS. E você põe em xeque, você põe tudo a perder no momento em que a credibilidade das instituições já está comprometida. Você diz assim: olha, para mim é isso que diz. O Conitec não é mais confiável. Porque o que quer que saia dali pode ser simplesmente mentira, lorota. Porque veja, a nossa vida... Estava vendo uma entrevista do Daniel Kahneman, um dia desses, prêmio Nobel, falando, e eu concordo, as nossas vidas, em boa parte, elas são construídas em confiança, na base da confiança. Nós precisamos disso porque é impossível checar tudo. Isso não existe. Para o médico, principalmente o médico mais generalista, é impossível ler tudo sobre tudo. Ele precisa de coisas, de instituições, de pessoas em que ele possa confiar. Por motivos técnicos seria o ideal, mas nem sempre é por isso. E eu acho que os protocolos do Conitec tinham esse perfil. As diretrizes de várias sociedades e instituições têm esse perfil. E você coloca tudo a perder do ponto de vista de sociedade quando você faz isso. Porque quem é que vai confiar em quem agora? Você vai ter dois lados, sei lá quantos lados, mas você vai ter as pessoas perdidas. Porque como é que dentro do Conitec sai aqui uma nota dizendo que não aprova a recomendação contra hidroxicloroquina, quando todas as evidências científicas apontam claramente contra o uso de hidroxicloroquina? E eu entendo os argumentos do pessoal a favor. Ah, mas não usou no começo. Ah, mas não fez profilaxia. Não usou no primeiro dia. Existem estudos com essas características, todos negativos. Ah, mas tem estudos positivos não publicados. Publique, pelo amor de Deus. Mas que sejam sérios, que não sejam farsas, como ocorreram. Sabe-se lá por quê um cientista entra nessa, né, de fazer um estudo falso, mas é o que acontece. E tiveram que ser retificados, tiveram que ser despublicados, por aí vai. Me mostre, publique, cadê? Então, é muito grave. Do ponto de vista de sociedade, é algo que mexe com a confiança das pessoas. É difícil até para os médicos sérios falarem, né, olha, recomendarem, né? Faça isso, faça aquilo. Quando você tem uma instituição jogando contra você não tem como falar de outra maneira. E é claro que não é a Conitec inteira, mas, poxa vida, a nota foi publicada pelo secretário da Conitec. É isso. Então você, a partir daí, tá tudo comprometido. Então eu queria compartilhar essa preocupação. Eu, sinceramente, acho... Eu não sou envolvido em nada relacionado a políticas públicas. Eu apenas sou um interessado no assunto, médico.
Mas eu acho que a resposta do CONITEC precisa, dentro do próprio órgão, e das sociedades, e da sociedade que se interessa e que sabe do que eu tô falando, e qualquer um pode saber, como eu disse, qualquer um pode saber, em questão de alguns dias. A resposta precisa ser dura, porque não é possível que se quebre de maneira tão pueril a credibilidade de uma instituição técnica desse jeito. Por dentro, foi quebrada por dentro. A resposta precisa ser muito dura. É um desrespeito imenso. Me deixou absolutamente horrorizado como é que coloca vacinas como se não tivesse ensaio controlado aleatorizado mostrando a eficácia de vacinas. Vocês estão loucos de colocar um negócio desse? Em 2022? Faltam as palavras, é preciso entender o absurdo que é isso. E por isso mesmo, por ser um absurdo tão grande, a resposta precisa ser... Poxa, ela precisa ser grande. Não é possível que se permita um negócio desse. Porque senão... você realmente desiste. E você volta à barbárie em que você realmente confia ali no seu entorno e olhe lá. E aí não dá pra praticar medicina moderna, não. Você volta pro século XVIII. Você volta lá pro começo do século XX nos Estados Unidos. Quem quiser saber a história da medicina um pouquinho, dá uma olhadinha como é que era lá a prática médica. Então, queria deixar essa mensagem. Sabe-se lá se em algum momento alguém do CONITEC aí vai ouvir, se inspirar, mas é preciso se levantar de alguma maneira. Não é possível que a gente viva como profissionais técnicos lado a lado com algo tão grotesco quanto essa nota técnica. Então, bom, é isso. Eu desejo saúde para todo mundo e até a próxima.